Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez estamos aqui com o professor J. Marcelo. Então, é o seguinte, vamos continuar conversando sobre a Idade Média. A gente estava conversando na última aula eh, sobre a periodização. E eu disse a vocês que essa periodização, como tudo em história, é uma questão cultural, né? É uma questão cultural, o desenvolvimento, enfim, dos episódios na história e como eles são classificados e como eles são cronologicamente distribuídos, tudo depende de uma é, conjunção de fatores aí que incluem a cultura de quem faz essas escolhas, em que contexto é, esta pessoa ou este grupo de historiadores está inserido, enfim, os seus interesses políticos, sociais, econômicos, enfim. Portanto, nada em história efetivamente é natural, né? A forma de classificar a história é uma forma artificial. Então, a Idade Média é um período que tradicionalmente começa no século V e vai até o século XV, mas, como eu falei na última aula, é, ela pode começar no século III, no século IV, ela pode terminar no século XVI, ela pode terminar um pouco antes, no século XIV, depende muito da ótica, da visão, do ângulo que o historiador ou que o grupo de intelectuais trabalha o assunto, né? Bem, então vamos começar a conversar um pouquinho sobre a Alta Idade Média. O que foi esse período? Período de formação e consolidação do sistema feudal. Alta Idade Média, beleza? Para muitos, vai do século V ao X, né? Para outros, do século V ao IX, né? Eu até prefiro, como eu falei na outra vez que falamos sobre o assunto, que essa última classificação, do século V ao IX, pensando nos séculos posteriores, 9, 10 e 11, como a Idade Média Central, seria o auge do feudalismo. Portanto, aí seria um momento de fato da consolidação do sistema, né? Mas beleza, podemos entender aí que entre os séculos 5 ao 9 ou até ao 10, temos a formação lenta e gradual do sistema e a sua consolidação. Beleza, pessoal? Então, pensando um pouquinho, quando que começou isso? A gente pode entender que isso tenha começado por volta do século III, por aí, no momento em que o Império Romano começa a entrar em decadência. Por que o Império Romano entra em decadência? Bom, primeiro, é só uma parte do Império que entrou em decadência nesse momento. Foi a parte ocidental, né? A parte ocidental que entrou em decadência, enquanto a oriental, mais tarde o chamado Império Bizantino, não entrou, né? Pelo menos não nesse momento. Ele vai demorar mais um tempo, né? Um belo tempo, para começar a sua lenta e gradual decadência de fato. Então, só o lado ocidental, tá, pessoal, do Império Romano que entra em decadência. Voltando, por que entrou? Porque esse pedaço do Império dependia muito da escravidão. A escravidão, ela era reposta pela expansão territorial contínua, ou seja, a gente pode entender que ao longo da história o Império Romano entrou numa lógica de dependência da expansão territorial para a sua própria sobrevivência. Se não se expandisse num determinado momento, a crise econômica começava a afetar, começava a se intensificar. Isso por quê? Porque como você depende do império, desculpa, você depende do escravo para o trabalho, para a geração de renda, para a produção agrícola. E esse escravo só pode ser substituído a partir da expansão. No momento em que a expansão diminui por algum motivo, e são vários motivos que acabam levando à diminuição dessa expansão, a começar do próprio império, do próprio tamanho do império, leva à falta de escravo, portanto, à escassez da mão de obra.
Agora, você pode perguntar assim, ah, mas caramba, Jota, isso aí esses escravos não se reproduzem? Como assim? Não tem um crescimento populacional interno? Não, não pelo simples fato de que escravo é, morre mais do que nasce. A partir do momento em que os escravos eram empregados como força de mão de obra, como mão de obra compulsória, eles, principalmente aqueles do campo, não sobreviviam mais do que 5 anos. Ou seja, não sobreviviam às condições adversas do trabalho do campo por mais de 5 anos. Então, eles não tinham tempo, a partir, claro, do seu emprego, eles não tinham muito tempo mais de sobrevivência e, portanto, de reprodução. A única forma de substituir essa mão de obra era a partir da expansão territorial. Mas chega uma hora que essa expansão trava, ela para, torna-se muito caro em termos administrativos, cada vez que as fronteiras aumentavam, manter os soldados, manter a estrutura administrativa, burocrática, manter os funcionários em todas as províncias, organizando, portanto, os diversos ou as diversas formas de trabalho e sustentando, né, esses funcionários do império. Na verdade, quanto maior eram as fronteiras, mais tinha que se gastar. E a gente tem aí alguns problemas também de ordem natural, né? O Império chegou ao extremo oeste, no Oceano Atlântico. E a gente sabe que só com as grandes navegações portuguesas, muito tempo depois, é que se pensou ou se atingiu uma tecnologia para singrar os mares, os oceanos, longe da costa. Então, para os romanos, ali no Ocidente, não havia mais como se expandir. O extremo sul dava no deserto do Saara, também, naturalmente, um empecilho para continuar uma expansão contínua por ali. E o norte, fronteiras norte e as fronteiras leste, estas tinham cada vez mais contato com inimigos ferozes, né? Os bárbaros germânicos, os bárbaros que vinham do Oriente, os gépidas, os hunos e diversos outros. A gente tem aí, portanto, uma questão de ordem militar, né? Não dá para você desenvolver, por mais ou por melhor que fosse o exército romano, não dá para você o tempo todo vencer essas batalhas contra inimigos cada vez mais numerosos. Então, pessoal, há uma natural estagnação do Império Romano e, portanto, entram menos escravos. Menos escravos significa menor produção. Menor produção significa uma elevação dos preços desta produção agrícola que ainda chegava nas cidades. Naturalmente, você vai ter crises sucessivas de fome e, então, os antigos e mais pobres moradores das cidades indo desesperadamente buscar alguma sobrevivência no campo. Nós temos aí um êxodo urbano, a saída destes moradores das cidades para o campo. E ali uma nova forma de trabalho vai se engendrando, substituindo o antigo trabalho escravo. É o colonato. O colono seria o futuro servo. Ele não tem uma predisposição para o trabalho escravo, até porque ele sabe que há uma necessidade de mão de obra e, portanto, há até um certo espaço para não aceitar esse tipo de trabalho forçado. Portanto, o colono ele não é o melhor, o mais bem tratado dos trabalhadores, obviamente, mas ele já tem alguma vantagem sobre o antigo escravo. Ele trabalha em troca de alguns direitos, moradia e proteção. É o que efetivamente vai acontecer ao longo do sistema feudal. Este cara, este sujeito, né, cidadão, digamos assim, inferior,
vai se submeter muito mais para sua sobrevivência a um senhor feudal, ou a um senhor de terra, futuro senhor feudal. Você percebe aí a desconexão entre o servo, futuro servo, e o imperador. O futuro servo era um antigo plebeu, morador da cidade, morador pobre, que dependia do pão e circo, aliás, que ficou muito caro por conta desse aumento de preços. O imperador não tinha mais como sustentar tal política. E, portanto, não mais dependendo do imperador e dependendo cada vez mais do senhor de terra para o qual ele foi trabalhar, então temos aí o quê? Um poder local cada vez mais se afirmando. Então percebam o discurso, pessoal. Veja lá, você tem uma ruralização, característica do feudalismo. A descentralização política, porque há um descolamento natural em relação ao imperador e cada vez mais a força dos grandes senhores locais. E você tem o enfraquecimento das fronteiras que não mais conseguem ser sustentadas com tamanha crise dentro do império. Portanto, aos poucos, aqueles que estavam para além das fronteiras, os chamados bárbaros, vão entrando lenta e gradualmente. É a barbarização do império, levando inclusive a sua forma já descentralizada, tribal, de vida. Eles já tinham esta característica intrinsecamente e eram já rurais. Portanto, a entrada destes elementos bárbaros, eu diria, acaba aprofundando aquilo que mais tarde nós poderíamos apontar como características feudais. Portanto, esta é a mensagem de hoje. O que nós vamos falar na próxima aula? Um pouquinho dos chamados impérios orientais. Vamos desdobrar isso em alguns papos, né? E o que efetivamente aconteceu dentro da Europa, esses reinos bárbaros, como que funcionam, para, na verdade, a gente conseguir entender todo esse mecanismo, né? A gente vai precisar de algumas conversas além dessa, tá bom? Então, até mais, pessoal. Até a semana que vem. Tchau.